Bom dia para todos. Quero declarar sobre a sua vida hoje que venha o reino de Deus e seja feita a vontade dele sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Bom dia para todos. Que Deus abençoe você nesse dia muito, muito abençoado. Amém. Então nós vamos declarar que esse dia é um dia de vitória, é um dia de bênção, e você vai, em nome de Jesus, representar o Senhor nesse dia, e tudo aquilo que é impossível para os homens é possível para aqueles que creem no Senhor. Que o Senhor te dê um dia incrível, um dia cheio da presença de Deus, e que você tenha uma fé criativa para vencer os obstáculos da sua vida, em nome de Jesus. Amém? A gente vai ler um texto da palavra de Deus. A nossa perícope de hoje está no Evangelho de Marcos, seguindo na leitura, capítulo 2, versículo 23. Marcos, capítulo 2, versículo 23. Vamos ler? Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas eles lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus discípulos, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da preposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Incrível esse texto. Esse texto fala aqui de um episódio em que Jesus ele está caminhando na seara, naqueles trigais, né? Aquelas fazendas daquela época, e ele passou com os discípulos por um lugar, e os discípulos começaram a colher espigas, porque havia uma lei estabelecida que as pessoas necessitadas, com fome, poderiam colher à borda do campo. Então os discípulos estavam ali com fome, pegaram aquelas espigas para comer. E o que aconteceu foi que, de alguma forma, onde Jesus ia, aonde os discípulos iam, tinha alguém observando, né? Como aquela frase: sorria, você está sendo filmado. Mas os fariseus, eles faziam isso, eles ficavam observando o que Jesus e os discípulos faziam, não para aprender alguma coisa, mas para criticar, para ver se eles estavam dentro da lei de Moisés. Olha que coisa terrível. Olha que pressão que os discípulos de Jesus sofriam. E muitas vezes acontece isso conosco. As pessoas estão de olho em nós. Você é crente, olha o que você está fazendo. Mas não se preocupe com isso. O importante não é apenas aquilo que os homens pensam sobre você. O importante é aquilo que Deus pensa sobre a sua vida. E o versículo 24 diz assim, olha: advertiram os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Veja, os judeus, os fariseus, que era aquele grupo religiosos, de legalistas, para vocês terem uma ideia, os rabinos tinham, só para a lei do sábado, do Shabá, que era um dia de descanso, eles tinham 39 leis só a respeito do sábado. E quem não cumprisse, como aqui, o dia de sábado, quem não separasse o sábado, não trabalhasse no sábado, não descansasse no sábado,
O que aconteceria com as pessoas que faziam isso? Eles eram advertidos. E no Talmud judaico, na lei judaica, dizia que se eles fossem advertidos e não observassem novamente a guarda do sábado, eles eram até apedrejados e mortos. Olha que situação. Eles queriam colocar lá Jesus e os seus discípulos sob a advertência que se eles violassem o sábado seriam mortos. Mas é o que Jesus fez. No versículo 25, Jesus falou assim, olha, vocês não viram o que aconteceu quando Davi estava com fome com seus homens e entrou no templo, no tabernáculo, e comeu o pão da preposição, que era apenas para os sacerdotes comerem uma vez por semana, porque aqueles 12 pães que ficavam em frente ao lugar santo dos santos, ficava sobre uma mesa de ouro, e aqueles 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Então, de 7 em 7 dias, aqueles pães eram trocados com que objetivo? Com o objetivo de que o pão da vida, o pão de Deus, o suprimento de Deus viesse sobre as tribos de Israel. Era uma simbologia que estava dentro do tabernáculo. E somente os sacerdotes podiam comer aquele pão que era renovado de 7 em 7 dias. E Davi entrou ali com fome com seus homens e comeu o pão. E Jesus falou assim, mas isso não foi lícito? Porque o mais importante não são as regras, o mais importante não é o legalismo, o mais importante não são os dogmas, irmãos. O mais importante é a vida. E olha, Jesus é muito claro, ele diz assim, no versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado é o terceiro mandamento que Deus estabeleceu na lei de Moisés, e tinha um propósito. Qual era o propósito? Que o homem tivesse um dia de descanso, trabalhasse 6 dias e ao 7º descansasse. Então, o princípio vale até hoje, Você tem que tirar um dia de descanso, trabalha 6 dias e ao 7º descansa, porque nosso corpo físico precisa de descanso, mas isso não pode criar, como os judeus criavam naquela época, um legalismo. É interessante notar que a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado, Aliás, Ele é o próprio sábado. E é essa a mensagem que eu queria deixar no seu coração, Jesus é o sábado. A Bíblia diz em Mateus 11, capítulo 11, Mateus 11, versículo 28 a 30, diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Então Jesus é o sábado. Jesus é o descanso. Não obstante a isso, nós precisamos também ter um dia de descanso, mas vocês podem observar aqui que o mais importante do relacionamento com Deus é a preservação da vida, é nós experimentarmos. Deus olha para nós e Deus quer o melhor para as nossas vidas. O fato de ter um dia de descanso é para o teu bem, é para que você recupere suas forças físicas, mentais, espirituais e psicológicas. Não é uma regra estabelecida. Então aqui os judeus observavam a lei e a palavra de uma forma errada, de uma forma legalista. Então eu quero declarar sobre a sua vida, se você está cansado, se você está preocupado, se você está estressado, ansioso, se muitos pensamentos têm vindo à sua mente, e você tem carregado um peso, eu quero dizer que Jesus vai levar o seu fardo hoje. Que o fardo de Jesus é leve. Amém? Que você possa experimentar o Shabá hoje. Que você possa experimentar Jesus, que é o teu descanso. Que Ele possa trazer paz, alegria, felicidade no seu coração.
e que você possa desfrutar nesse dia do melhor de Deus. Jesus é o nosso sábado. Vinde a mim, disse Jesus, você que está cansado, sobrecarregado, porque o Senhor vai te aliviar nesse dia. Amém? De preocupações, e você vai superar as dificuldades e os problemas e os obstáculos que vierem sobre a sua vida nesse dia. Vamos orar? Em nome de Jesus, você vai comer o pão da preposição hoje, que é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a sua alma. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos os filhos da luz para que tenham um dia de paz, um dia de descanso e um dia de prosperidade. Tira todas as preocupações, todas as ansiedades, toda a inquietação da alma. Que os teus filhos desfrutem neste dia do Shabá, da paz, da harmonia que vem do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus, e até amanhã às 6 horas. Tchau.